Então vamos lá, Constituintes, capítulo 6. Aqui o livro vai falar de quais são as regras de movimentação entre uma frase quando a gente transforma essa frase em uma pergunta. E aqui está focando bastante no inglês, né? A pergunta seria Who ate cake? Quem comeu o bolo? E a frase afirmativa seria John ate cake. João comeu o bolo. No português, os movimentos entre João comeu o bolo e quem comeu o bolo são bem simples. A gente trocou João por quem. Até a posição na frase é a mesma. Só que as perguntas no inglês às vezes fazem com que a sujeito e predicado troquem de, de posição. Então eles debatem isso. E aí o que eles estão querendo? Bom, número um, é bem focado no inglês, então é um debate um pouco assim, não é tão interessante para mim, mas dois, o que é interessante para mim é que Chomsky tem esse axioma, né, essa ideia, esse pressuposto de que gramática tem que explicar absolutamente todas a regra universal para se fazer qualquer frase. Então o que ele diz é a gramática tem que ser um artifício que gera todas as frases gramaticais de uma língua. E também que não deixa nenhuma sequência existir que seja não gramatical. Impede, né, a formação de qualquer combinação de palavras que não soe correto gramaticalmente. Então, será que a gente deveria esperar isso de uma gramática? Será que é isso que uma gramática deveria ser? E será que é possível? Se a gente espera isso, será que é possível chegar a uma gramática que faz esse tipo de coisa? E aí a gente entra no capítulo 7, que é uma discussão sobre as, tree structures, né? Que são essas árvores estruturais, essas árvores de decisão. E parece que o Chomsky, os chomskianos, creem que a unidade fundamental de organização sintática tem que caber em uma tree structure, tem que caber nesse tipo de organização. E aí esse capítulo 7 aqui está questionando isso, e ele vai explicar como que as reduções de estruturas acontecem, muita coisa técnica, vai falar de composicionalidade e mais à frente de grupos verbais. Então, vamos ver o que eles dizem aqui. Aqui um exemplo legal de como a gente tem dificuldade de identificar se uma frase está falando sobre uma pessoa, criatura ou objeto, ou se essa frase está falando sobre um evento, ação ou um estado. Então aqui na página 160 fala desse exemplo, they saw the tree falling. Eles viram a árvore caindo. Isso está falando do evento da árvore caindo, é um evento que eles viram, ou está focando na entidade da árvore e o que está acontecendo com a árvore, ou está focando no que eles viram. E como representar essa frase em linguagem lógica, em linguagem simbólica. E aí ele dá algumas sugestões aqui. E, por exemplo, se o foco está no que foi dito, eles dizem, e aí você coloca dizem, entre parênteses, eles. Eu estou usando outro exemplo aqui, mas o da árvore eles dizem vê, entre parênteses, eles, entre mais parênteses, cai, entre mais parênteses ainda, a árvore. E tem outras formas de você representar isso logicamente. E é muito difícil você argumentar por uma forma em oposição a outra forma. Então, a questão do posicionamento, e aqui está no subcapítulo das predicações complexas, de predicados complexos, é uma problematização interessante que ele traz aqui. Ele vai falar na próxima de cláusulas pequenas,
né? Não sei se menos complexas por serem pequenas, mas o restante do capítulo continua problematizando essa questão de é possível reduzir tudo, todas as frases de uma língua a estruturas de árvore de decisão? Por último, a gente chega no fator de simplicidade, no capítulo 8. Será que a sintaxe não deveria ser mais simples? O Matthews faz um resumo sensacional aqui na página 178 e 179. Ele disse que a resposta para a pergunta deveria a sintaxe ser mais simples é a seguinte: a gente só pode ter conclusões tentativas aqui, e ele disse se essa crítica que eu fiz aqui mostrou alguma coisa para nós leitores, é que tem pouquíssima coisa clara sobre sintaxe. Pouquíssimas coisas são simples. Poucas construções ou tipos de construção podem ser representados em somente um jeito, de somente uma forma. E mesmo se elas forem feitas de somente uma forma, poucos linguistas vão concordar entre si. Diferentes formas de representação acontecem e cada forma traz consigo problemas diferentes. E as diferentes formas de representação, na verdade, elas são distintas uma das outras. O pessoal consegue reconhecer uma forma de outra com base na natureza das dificuldades que cada uma traz. Ah, então você é chomskiano? Tá, então as dificuldades do seu sistema são essas. Ou você é da sistêmica funcional? Ah, tem certas dificuldades aqui no seu sistema. E quando há alguns paralelos entre diferentes approaches, eles têm paralelos bem parciais, eles não se batem muito, né? E alguns paralelos que permaneceram durante milênios são, por exemplo, os paralelos com uma gramática do segundo século, a gramática do Apolônio Dísculos, que, por exemplo, falou uma frase que Jesus falou muito. Ele falou muito sobre que ele vinha e ele vinha rápido, ele vem logo. Esse adjetivo, esse advérbio logo e esse adjetivo rápido, no grego seria tacheios. Tacheios seria rapidamente, o advérbio, e tachys seria rápido, o adjetivo. E o Apolônio Dísculos já fazia essa diferenciação. Olha, quando é aplicado a um verbo, a gente mete adjetivo lá. Quando é aplicado a um verbo, a gente coloca advérbio lá. Quando é aplicado a nominais, a gente mete um adjetivo lá. E hoje em dia, no mundo moderno, a gente chama esses complementos aí de modificadores, modifiers. E na página 170, ele vai listar todos esses problemas que são tão comuns às diversas formas de se ver sintaxe. Quais problemas são esses? Quais dificuldades os sintatas enfrentaram? Bom, aqui algumas delas. A primeira seria como a gente identifica a cabeça de um substantivo. E se a gente consegue identificar a cabeça de um substantivo, será que a gente pode considerar artigos como substantivos também? Então, artigos e substantivos, qual é a relação deles? E, por exemplo, com relação aos verbos, se a gente vê verbos como cabeça, qual é a relação desses verbos com outros objetos? Se a gente vê um verbo, um nominal e um objeto, tipo um objeto direto, o nominal e o objeto direto estão no mesmo patamar, no mesmo nível, ou deveriam estar no mesmo nível? Ou seria verbo, nominal e complemento? O contrário, nominal, verbo, complemento. Deveria existir uma hierarquia aí? Qual o papel de preposições em algumas construções? Houve um debate se preposições deveriam ser consideradas cabeças, né? Locuções prepositivas.
É um debate parecido com aquele que estava tentando perguntar: será que artigos definidos deveriam ser cabeças? Tipo, as meninas. As deveria ser a cabeça de uma frase. E em frases nominais, se a gente quer falar, por exemplo, de frases de determinantes, a gente precisa saber como categorizar ou como hierarquizar o conteúdo desses determinantes. Por exemplo, será que um substantivo está mais relacionado com outros constituintes binários ou está mais relacionado com, sei lá, um adjetivo que acontece imediatamente antes dele? Então, se a gente coloca uma palavrinha ali no meio da frase, mesmo que ela esteja longe da cabeça dessa frase, será que essa palavrinha tem mais relação com a cabeça? Ou será que ela tem mais relação com a palavrinha logo anterior a ela? E quais preposições, por exemplo, são parte de um grupo verbal preposicional? E onde que está a cabeça da frase preposicional? Se um verbo está usando ela como complemento. Quando é que uma frase é o objeto de um verbo principal ou um sujeito de um infinitivo? E quando isso é representado, será que ele não pode ser os dois? Como é que a gente divide predicado e sujeito com relação à cabeça dos verbos, se a gente está falando de verbos subordinados? Então, isso são só algumas perguntas que resumem bem todos os exemplos. Esse livro é cheio de exemplos. Ele está populado aqui, ó, bem... Tem muitos exemplos em frases específicas em inglês. Traz alguns exemplos do latim, traz alguns exemplos do italiano, do alemão, do francês. Basicamente fica só com as línguas europeias. Então é um apanhado interessante. É menos interessante quando ele fica só no inglês. Um pouco mais interessante quando ele vai para outras línguas europeias. Então vamos ver se é só isso. E o livro está chegando ao final já. E o livro então termina em uma pergunta bem interessante, inclusive interagindo com a teoria da gramática universal do Chomsky, que é uma teoria sobre aquisição linguística. Né? Não é que o Chomsky tem uma teoria de gramática, ele tem uma teoria sobre a aquisição genética inata de gramática. E ele falou, olha, o Matthews, né, diz que a gente não sabe por que é que as relações sintáticas estão no escopo do que deveria ser herdado geneticamente. Em oposição, por exemplo, a outras regras, mesmo que elas não estejam no nível de uma gramática, num escopo tão grande. Talvez a gente tenha herdado outras coisas não tão genéricas, mas coisas mais particulares, tipo que certas frases devem ter cabeça, ou regras de subordinação e coisas do tipo. Outra pergunta, e a última que ele faz é por que pensar que aquilo que a gente herdou não é algo complexo? Por que postular, como a teoria do Chomsky, que o que a gente herdou é uma gramática simples, que ela tem que ser simples? A gente não precisa ter essa suposição e é muito difícil provar, né? E então ele termina o livro assim: como é que esse argumento chomskiano pode avançar se não está claro nem porque a gente deveria acreditar nessas duas coisas, simplicidade e, o herdar de uma gramática universal. Então esse é o fim do livro, é um livro realmente bem interessante. E ele questiona as coisas que eu acho que tem que ser questionadas do programa do Chomsky, pelo pouco que eu sei da gramática generativa. Essas perguntas são essenciais, são fundamentais. Eu não sei ainda porque é que o Chomsky teve essa ideia, sabe, um cara que sabe várias línguas, que desde cedo sabia o inglês, o hebraico, provavelmente também o árabe,
e foi então aprendendo outras línguas. Imagino que ele aprendeu latim, grego, entre outras. Uma pessoa exposta a tantas línguas, por que é que o Chomsky não... Por que é que o Chomsky acreditava que havia uma capacidade inata nas pessoas de aprender as línguas, contrastando com a explicação mais comum, que é as crianças são expostas a variedades de formas consideradas gramaticais culturalmente, e então elas internalizam essas variedades. Então é o uso, a sociologia do uso, né, a pragmática do uso é que fica internalizada, e não a linguagem é interpretada por meio de um órgão inerente à pessoa, um órgão gramatical. Eu não entendo, não sei se tem a ver com alguma perspectiva humanista de que o ser humano tem essa capacidade inata, se é uma perspectiva judaica de alguma forma, se é uma perspectiva até, quem sabe, evolucionista. Não sei. E quero continuar questionando isso. Vamos agora então para o último livro, o livro do Jim Miller. Agora que a gente fez uma overview, né, um apanhado do que são as relações sintáticas e um apanhado histórico. Então a gente já viu a diacronia e a sincronia da sintaxe. Que tal agora uma introdução crítica, que vai apresentar a sintaxe e fazer certas críticas a ela.